Completamos no dia 11 desse mês 99 anos de organização eclesiástica. Temos muitas bênçãos a contar. Assim como diz a letra do hino: conte as bênçãos, dize-as de uma vez e verá surpreso quanto Deus já fez. Nós somos herdeiros daqueles irmãos que foram instrumentos no passado, que receberam a boa nova da salvação e a compartilharam, e assim geração após geração nós também fomos alcançados. Louvamos a Deus por isso. É uma maneira de expressar nossa gratidão, nosso louvor, nossa adoração ao Senhor, nos apresentarmos ávidos por ouvir a sua palavra, por ouvir a sua voz. Hoje trará a mensagem do Senhor reverendo Heber Carlos de Campos, filho desta igreja, uma das famílias mais tradicionais da nossa igreja presbiteriana do Brasil nesta região. Os primeiros convertidos nesta região, nos idos de 1865, 66, foram antepassados desta família preciosa, e nos sentimos muito honrados de tê-lo conosco, um amigo, um mentor, um homem de Deus que trará a mensagem do Senhor. Hoje ele veio acompanhado da sua esposa, dona Neuzeli. Deus abençoe muito vocês e toda a família. Reverendo, seja bem-vindo, Deus o abençoe, muito obrigado por atender sempre os meus convites, muito obrigado. Vou orar pelo reverendo já. Pai de misericórdia e graça, engrandecido seja o teu nome. Louvamos-te na beleza da tua santidade. Somos-te agradecidos, ó Deus, pelas bênçãos incontáveis, aquelas que vemos, percebemos, e aquelas que nem mesmo podemos ainda contemplar, nem imaginar. Te somos agradecidos pela existência desta igreja, aqui um farol nesta região, a refletir da luz do Senhor. Te somos agradecidos pelo dia de hoje, dia do Senhor, em que pudemos nos reunir aqui na casa de oração para oferecer-te culto solene, comunitário, em louvor da tua glória. Neste momento, Deus, nós te imploramos que seja propício a nós, mas esta vez, que a tua palavra, que é viva e eficaz, e que não retorna assim, que antes cumpra os seus propósitos, seja a nossa instrução nesta noite. Alimente nossas almas, corrija-nos, confronte-nos, console-nos. Seja com o teu servo, em sua instrumentalidade, use-o como boca do Senhor. É a oração que fazemos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado, colega, pela hora gostosa que você me dá, o conselho me dá, de rever faces, algumas não conhecidas, outras já usadas. Pessoas que, como eu, no passado éramos moços, e hoje nós vamos descendo a ladeira, mas é tão bom rever irmãos contemporâneos, relembrar aqueles que já foram levados daqui e estão na santa glória. É muito bom, e eu espero estar presente aqui no ano que vem, quando completar 100 anos esta amável igreja. Eu comecei a falar a vocês antes da epidemia mundial, pandemia, e eu tinha prometido fazer alguns estudos, e o tempo e a enfermidade que se alastrava não permitiu. E hoje eu vou pegar um outro texto da carta de Pedro, capítulo 2. Abra sua Bíblia, acho que vão projetar o texto aqui. Deixa eu só passar o controle para ele aqui.
Carta 1 de Pedro. Eu vou ler, atenção, eu vou ler desde o verso 1 até o verso 10, mas eu vou me deter no verso que nós vamos trabalhar hoje, verso 5. Escutem a leitura. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Leiam comigo o verso 5 juntos. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Deixa-me dizer a vocês para quem Pedro está trazendo esta palavra. Ele coloca dois nomes ou dois adjetivos que qualificam os leitores de Pedro. Alguém leia em voz alta o verso 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicências. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Como é que ele chama esses caras? Bom, eleitos é uma delas, mas a outra são chamados de forasteiros. No verso 11 do capítulo 2. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Quais são os dois adjetivos usados aí? Peregrinos e forasteiros. Então, Pedro está escrevendo aos crentes. Eu não vou falar sobre a pedra fundamental, que é a tônica desse texto, mas eu vou falar das pedras que estão colocadas sobre a pedra fundamental. Vós sois pedras que vivem, e essas pessoas são chamadas por dois nomes. Um aparece em 1:1 e dois nomes aparecem em 2:11, forasteiros e peregrinos. Deixa-me dizer algumas coisas dos forasteiros. Num sermão anterior eu vou mostrar o que é forasteiro. Hoje não tenho tempo para isso, mas forasteiros não tinham, a situação deles, não tinham mais casa.
Não podemos nos esquecer que os forasteiros haviam sido expulsos da sua terra e agora viviam nos mais variados lugares nas 5 províncias da Ásia Menor. Ásia Menor engloba o que hoje conhecemos como Turquia. Eles viviam marginalizados na sociedade, enfrentando humilhação e não tinham casa para morar. Forasteiro é aquele que vive andando de del em del, é aquele que vive procurando hospedagem porque não tem onde morar. Nesse sentido, Jesus Cristo também é um forasteiro, porque a Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, né? Então, a própria nomenclatura usada por Pedro a respeito deles aponta para a realidade. Eles são chamados, repito, de forasteiros e peregrinos que viviam de um lado para o outro sem terem para onde ir. Viviam transitoriamente em cada lugar. Eles eram os sem teto da época, ou os sem terra da época. Onde chegavam eram considerados cidadãos de segunda classe. Alguns até viviam refugiadamente. Eles conseguiam trabalho, mas sem esperança de um trabalho duradouro e respeitável. Eram discriminados por sua língua diferente, por seus costumes diferentes, por sua religião diferente, por suas vestimentas diferentes e por sustentarem uma fé muito diferente das pessoas para os lugares onde eles foram escorraçados. Além disso, eram verbalmente atacados, humilhados, difamados por causa do nome de Jesus Cristo. Se vocês leem toda a carta, vocês vão perceber isto. Eram forasteiros e peregrinos. Provavelmente eles cantariam o que a gente não canta há muito tempo: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou. Eles cantariam isso tranquilamente, porque é isto que eles eram. Eles não tinham um lugar para morar. Além disto, eles não tinham mais templo. Eu vou pedir que vocês prestem atenção na minha argumentação aqui, por favor. A carta de Pedro foi escrita na última parte do 1º século, quando Pedro se dirigiu a esses forasteiros que estavam espalhados por toda a Ásia Menor. A essa altura, os judeus não tinham mais templo, pois o templo fora destruído por volta do ano 70 da era cristã por Tito Vespasiano, imperador romano, general romano. E os romanos intimidavam os cristãos, perseguindo-os violentamente. Sem templo, os judeus e cristãos foram colocados numa posição de crise e desorientação que é difícil para nós compreender hoje. Nós não podemos nos esquecer de que os primeiros cristãos tinham como base a teologia do templo, da adoração localizada. O templo era o centro da religião judaica, o centro da vida judaica. Era o lugar da presença de Deus no meio do povo. E o povo oferecia sacrifícios a Deus. E com a destruição do templo, eles não tinham mais como oferecer sacrifícios e nem onde oferecê-los. Eles precisavam ser educados teológica e culticamente, pois haviam sido judeus por religião e precisavam reformular os seus conceitos. Então Pedro vai ensinar a esses caras, que ele chama de forasteiros e peregrinos, algumas coisas. Primeira coisa que Pedro resolve ensinar a ele: Pedro teve que lhes ensinar sobre uma nova casa de Deus.
Lembra? A casa do Antigo Testamento havia sido destruída. É quando mesmo? Anos 70. Ah, você não vale. Então fala: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. A noção de templo de Deus ou casa de Deus tinha um sentido bem claro para os forasteiros. Eles ainda pensavam na religião antiga deles, onde em Jerusalém estava localizado o templo da antiga dispensação. Ainda criam, vou repetir, naquela adoração que só pode ser dentro do templo. E Deus habitava no templo, que aparecia de vez em quando ao sumo sacerdote, ao menos uma vez por ano. Um templo que eles não tinham mais. Um templo que havia se perdido. E o que é lamentável é que 2000 anos depois, ainda existem muitos cristãos com a mesma mentalidade dos judeus daquela época. Eu vou dizer por quê. Eles querem um templo onde adorar. Desde pequenos, e eu vou dizer que eu fui educado assim. Eu aprendi nessa igreja assim, hoje eu vou bater de frente. Desde pequenos nós ouvimos os nossos filhos que nos perguntam: papai, onde é que a gente vai hoje? A gente vai à igreja, vocês sabem, né? Outras vezes ouvimos pessoas orarem: ó, eu já faz anos que eu não venho aqui, portanto eu não estou tirando pedra em ninguém. Mas vocês ouvem pastores, ouvem presbíteros, ouvem crentes já antigos na fé, que oram assim: graças te damos, ó Deus, porque nós estamos na tua santa casa, ou no teu santo templo. Isso é comum. E essas pessoas ainda não entenderam uma mudança que tem que haver na vida religiosa deles. Nós cantamos, lembra? Deus está no templo, e cantava, e a alegria. Onde é que Deus está? Aqui? Está no seu povo, que é o templo dele. Mas eu vou mexer nisso já já. Os judeus se orgulhavam do templo de pedras de Jerusalém. O templo de Jerusalém era suntuoso e era o lugar onde Deus era adorado. O templo foi destruído para sempre, nunca mais reconstruído, e nunca mais vai ser reconstruído, nem na nova terra, sobre o que eu gosto muito de trabalhar. Pedro está ensinando sobre um tempo diferente, e vou falar igual um corintiano: o templo é nós. Nessa nova dispensação, as pessoas não precisavam ir ao templo, mas elas podem adorar a Deus em qualquer lugar, onde quer que estejam reunidos em meu nome, 2 ou 3, eu estou aí no meio deles. Não havia mais necessidade de instalações físicas para haver adoração. A Bíblia, guardem isto, a Bíblia nunca fala da igreja como sendo um lugar de adoração. Os lugares de adoração nunca são chamados de igreja. Na escritura do Novo Testamento, nunca houve qualquer associação entre o lugar de adoração e igreja na escritura. E esta é uma conotação bem posterior na história da igreja cristã. Enfatizando, igreja não tem nada a ver com instalações físicas, pedras, rebocos, janelas, vidros, etc, etc. Quando os escritores do Novo Testamento falavam de igreja, eles nunca se referiam a construções de pedra sobre pedra. Aliás, quando os discípulos chegaram para Jesus falando: Senhor,
veja que construções, que espetáculo. Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja destruída. Mas ele resolveu construir um templo. Eu vou falar sobre ele já já. Muitos crentes da presente geração não acompanharam a progressividade da revelação divina. Por séculos, na igreja cristã, a construção de templos foi a tônica. Na Europa, e eu conheço grande parte da Europa, conheço os Estados Unidos, e lá você vê cada templo que é de fechar o comércio, mas a boa parte deles está fechada. Hoje é clube, nightclub, hoje é tudo menos lugar de adoração. O templo está aí, mas não tem templo. Dá para entender? Não tem gente. Nós somos templo de Deus. Eu me lembro, eu era ainda bem novo, eu fui na igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, e naquela época era pastor o reverendo Amantino Adorno Vassão, que os mais antigos daqui já ouviram falar dele. E ele estava viajando, e isso no começo de 1970. Um membro da igreja dele estava viajando e falou assim: reverendo, numa carta. Naquela época não tinha e-mail, não tinha, como é que chama? Vocês sabiam usar. Não tinha WhatsApp, não tinha nada, era carta. Então aquele membro da igreja, ele disse assim: reverendo, estou com uma saudade da igreja. Quando ele falou saudade da igreja, ele estava se referindo à Catedral do Rio de Janeiro, que é uma igreja, que é um lugar de culto muito bonito, todo gótico ou semigótico, belo lugar. E então o reverendo Amantino, na pregação, ele entendeu que era o que o cara tinha dito, saudade da igreja. E ele mudou, ele falou assim: eu mudei agora há pouco o meu sermão. Ele pegou um texto do Salmo 84 que diz assim: escuta, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. E eu encontrei o quê? Os teus altares, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Eles não param de te louvar, eles louvam-te perpetuamente. Então o pastor, o reverendo Amantino, um grande ministro da palavra, ele, no meu entendimento, ele fez o que não era certo. Ele pegou o texto do Antigo Testamento e aplicou para a situação agora. Ele falou da beleza do templo lá da Catedral do Rio de Janeiro. A Europa e os Estados Unidos, como lhes mencionei, são uma amostra muito clara da importância das instalações onde eram chamadas todas de igreja, todas igreja. E nós vivemos até hoje, muito tempo depois, idolatricamente, quando nos concentramos nas instalações. Podemos ver instalações caríssimas, cheia de gente até. Às vezes vemos autoridades eclesiásticas que constroem coisas faraônicas e deixam a dívida para pagar décadas depois. Esta igreja aqui é uma igreja pobre em comparação às igrejas americanas, em comparação às igrejas europeias. Nós gastamos tanto dinheiro em tudo para as nossas construções. Eu acho legal ter um lugar gostoso de culto, mas isto não é igreja. Ali na porta tem uma placa, Igreja Presbiteriana de Votorantim, é isso, né?
Na verdade, reverendo, isso aqui é uma conversinha de pé de orelha aqui, ninguém está escutando. Devia ser assim, se formos consistentes. Aqui reúne-se a igreja. Isto não é igreja, mas a igreja reúne-se aqui. O povo de Deus reúne-se aqui. A casa de Deus reúne-se neste edifício. Tentem fugir dessa tônica. Pessoal, vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Falando a respeito destas coisas que são bonitas. Eu tenho saudade deste templo. Eu era criança quando este lugar de culto foi construído. Dá para ver que idade eu tenho. Não tem nada a ver com a igreja isso aqui. A verdadeira igreja, no entanto, a casa de Deus, fica em segundo plano, quase sem importância alguma, quando mantemos a mesma mentalidade velho-testamentária com respeito ao templo. A igreja de Deus é composta por remidos de Cristo Jesus, a pedra viva. Mas você não disse que nós estamos, que Cristo está construindo um templo? Disse, o texto fala. Só que existe uma pedra fundamental, eu vou falar sobre ela daqui a pouco. E existe em cima da pedra fundamental pedras que ele chama de pedras vivas. Ele está falando de gente, não de tijolo, não de cimento, não de concreto, não de ferro. Ele está falando de nós, aqueles a quem o Senhor Jesus Cristo remiu. Por favor, deixem este lugar de culto sempre bonito, sempre confortável, sempre alegre, mas igreja somos nós. Igreja somos nós. Povo de Deus somos nós. Casa de Deus somos nós. E a igreja de Deus tem vários nomes, só citar aqui: corpo, ramo, sacerdócio, videira, semente, ovelhas, pedras, um monte de nome a igreja tem. E Pedro seleciona um que é muito precioso e está em harmonia com o seu ensino sobre a pedra que é Cristo. Ele fala casa espiritual. No começo do verso 5, ele fala assim: vós sois edificados casa espiritual, tá? Hebreus 3:6, só escutem, diz assim: Cristo, porém, como filho em sua casa. Ele não está falando no endereço físico, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Nós somos uma construção que Deus começou a fazer, uma casa composta de pedras vivas, mas não um lugar fixo onde Deus se encontra conosco. Nós temos que começar a reformar esse conceito. Nós temos que começar a repensar a maneira de nós vermos o que templo de Deus, o que casa de Deus significa. Eu queria que vocês, pais, ajudassem os meninos lá em casa a falar assim: pessoal, nós não vamos para a igreja. Oba! Não, nós vamos nos reunir como igreja. Não vamos à igreja para cultuar a Deus, mas nós vamos como igreja para um determinado lugar de culto, que é aqui. Segunda coisa que Pedro ensinou: Pedro teve que lhes ensinar sobre o significado de casa espiritual. Pode escrever lá. Pedro teve que lhes ensinar sobre o significado de casa espiritual. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. A expressão grega oikos, pneumatikos, isso aqui é grego, não precisa guardar, mas casa espiritual combina
com a ideia de casa, de família, de povo, de gente. A verdadeira casa de Deus não é de pedra, é de gente. Ela é espiritual e as suas pedras são as vidas daqueles que fazem parte do seu povo. E o contraste feito por Pedro é com templos feitos com mãos humanas. Isto não é a casa de Deus. Por uma vez, no Antigo Testamento, o templo de Jerusalém foi construído para ser a casa de Deus. Mas depois Deus mandou destruir, aliás, ele destruiu 3 vezes o templo de Jerusalém. 3 vezes. E a construção bela de Jerusalém, desde o ano 70, nunca mais se levantou. E então Cristo tem a tarefa de construir uma casa espiritual. E vocês são casa espiritual. O assunto de casa de Deus, portanto, mudou radicalmente com o ensino de nosso Senhor Jesus. O templo físico, repito, foi abolido por Cristo e Deus não mais faz morada numa casa física, mas mora numa casa espiritual. Nós somos aqueles em quem Deus habita. A questão real não é se construímos instalações, mas se nós reproduzimos aqui em Votorantim pessoas semelhantes a Cristo. Nós temos que ir atrás dos tijolos, nós temos que trazer as pessoas, e quando nós as evangelizamos, Deus as coloca sobre Cristo Jesus e elas se tornam vivas. Lembra no texto que eu li, no verso 4: e vós sois pedras que vivem. A questão não é se nós aumentamos as instalações, mas se nós reproduzimos mais pessoas para poderem entrar no reino de Deus, da qual a igreja é o agente. A questão real não é se construímos edifícios no centro ou nos bairros, mas se nós plantamos igrejas na sociedade dos homens. Pois a igreja de Deus, que somos nós, a despeito das suas muitas imperfeições, ainda é a melhor instituição deste mundo. E essas pedras vivas não são somente honradas e felizes como indivíduos, mas elas são formadas para serem o que em teologia nós chamamos de comunhão dos santos, tendo mútua conexão por causa da conexão deles com a pedra. Todo mundo que entra na igreja, isto é, que faz parte do corpo de Cristo, é vivificado, porque pedras que vivem são colocadas sobre a pedra fundamental, pedras mortas são colocadas sobre a pedra fundamental, então elas se tornam vivas. Essa é a construção de Deus. É isto que o Senhor está fazendo. Eles têm ligação entre si, porque todos estão vinculados à pedra viva. Há muitos textos, eu vou pular porque o tempo não me permite, mas esta casa espiritual é a sociedade mais importante que existe neste mundo depois da queda. Ela está sendo aperfeiçoada para o encontro do Senhor nos ares em dias futuros. E os justos aperfeiçoados estarão nessa casa que o Senhor vai terminar de construir quando Ele voltar. O acabamento vai ser quando o Senhor voltar. Por enquanto Ele está colocando os tijolos. Eu não sei se está rebocando, tá? Mas Ele está colocando os tijolos, está erguendo as paredes, Ele está construindo a sua casa. E então Ele vai embelezá-la quando Ele limpar cada pedra do edifício que Ele está construindo. Essa casa espiritual não é honrosamente reconhecida pelos deste mundo, mas Deus tem a sua igreja em altíssima conta. O Deus vivo tornou viva essa comunidade,
e a tornou, ou está tornando, numa bela construção. A casa espiritual ligada à pedra fundamental. Todo mundo nessa casa, toda pedra nessa casa, ou todo tijolo, se você quiser, nesta casa, é vivificado pelo Senhor, para o louvor dele, para a glória da igreja, para o gozo da igreja. Terceira coisa, vamos lá, escreve lá. Terceira coisa, Pedro teve que lhes ensinar sobre o novo material para construir a casa espiritual. Eu já disse algumas coisas, vou recordá-las. Também vós mesmos, eu vou repetir a ideia. Pedro, quem é que está escrevendo? Rafa, vamos lá. Pedro teve que lhes ensinar sobre o novo material usado na construção da casa espiritual. E ele fala: também vós mesmos, como pedras que vivem. O templo de Jerusalém era construído de pedras lavradas no lugar de onde elas eram tiradas. Não sei se vocês conhecem no Antigo Testamento, as pedras do templo de Jerusalém eram retiradas do lugar de rochas e eram lavradas direitinho, elas eram medidas direitinho, de forma que elas se encaixavam exatamente uma por sobre as outras. Todavia, nessa nova casa, Deus anda lavrando, trabalhando nessas pedras, e elas são pedras vivas, porque estão, eu repito a ideia, em contato com a pedra viva. Por essa razão, essa casa se chama de casa espiritual. Isto é, não é composto de litos, de pedra, de... como é que é? Pedra dura? Como é que é? Aqui nós temos pedra, um monte. Esqueci o nome da pedra. Que se põe nas construções, pedras duras. Tijolo quebra uma cabeçada. Pedra marroada. Granito, é uma delas, né? Então, Deus está trabalhando com o granito que somos nós e está pulindo. Devagar Ele vai trabalhando em nós. E nós somos criaturas vivas. Para que essa construção seja possível, Deus enviou a pedra viva, para que em contato com ela, somos colocados por Deus nessa pedra, e então somos vivificados. Somente quando o fundamento delas é viva, então elas se tornam pedras que vivem. O texto fala, leia o verso 4, reverendo. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Veja o verso anterior. Vós sois pedras que vivem. É o 5. Então leia isto. Também vós mesmos, como pedras que vivem. Pedras que vivem, colocadas sobre a pedra viva, tá? Eu vou correr. A quarta coisa, Rafa, vê se você trabalha aí. Pedro teve que lhes ensinar sobre o novo proprietário da casa espiritual. O novo proprietário. Eu falo de um novo proprietário porque antes todos nós, antes de sermos colocados sobre a pedra viva, nós éramos dominados, controlados e atraídos pelo inimigo de nossas almas. Antes todos nós, de alguma maneira, éramos escravos do maligno e fazíamos a vontade do maligno, mas agora nós possuímos outro que nos domina e reina sobre nós, o verdadeiro proprietário da casa. O texto fala: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados. Se existe uma casa espiritual, tem que haver um dono dela, tem que haver o arquiteto dela, tem que haver o construtor dela, tem que haver o morador dela. Vou falar sobre isso já já.
há um proprietário dessa casa. Essas pedras não vivem ao léu. Tem alguém que as ama, alguém que as domina, alguém a quem ele rege. E em Pedro a ênfase é o fato da casa de Deus ser edificada. Paulo dá ênfase no fato dessa casa pertencer ao proprietário que é Deus. Escuta lá, alguém leia para mim 1 Timóteo 3, 14 e 15, bem alto. 1 Timóteo 3, 14 e 15, preste atenção na leitura. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder. Onde? Na casa de Deus, que é o quê? a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A casa de Deus tem um proprietário. O texto fala, a casa de Deus, que é a igreja de Deus. Ele está equalizando casa com igreja, e não tem nada a ver com pedra. Bom, tem sim, com pedra viva, que somos nós. Nas construções comuns, as pedras são mortas. A casa pode pertencer a um dono, mas o arquiteto não é necessariamente o proprietário, nem o construtor de uma casa é necessariamente o proprietário, e mesmo o morador não é. Contudo, na construção da casa de Deus, o proprietário é o arquiteto, é o construtor, é o morador. Então, primeira subdivisão aqui. Pelas seguintes razões, eu digo que Deus é proprietário. Primeiro, Deus é o arquiteto da casa espiritual. Você pode botar em minúsculo para o pessoal ver. Deus é o arquiteto da casa espiritual. Hebreus 11, o autor de Hebreus, ele fala várias vezes nesse negócio de casa. Quer ver só? 11, 9 e 10, alguém leia, bem alto. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como na terra livre, habitando em tendas com Isaac e Jacó. Está falando de quem, filha? Do Abraão. Tá? Ele peregrinou. Veja a ideia de peregrino. Ele peregrinou, morando em mansões, em big apartamento, né? Não, aonde? Em tendas. Moradias de tendas é moradia de quê? De forasteiro e de peregrino. Não tinha morada fixa. Por quê? Por que ele vivia de del em del, de tenda em tenda, de lugar em lugar? Por quê, filha? Leia aí. Porque aguardava a cidade, que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto. Ele guardava um lugar definitivo, do qual Deus é o arquiteto e o edificador. A igreja de Deus é chamada cidade de Deus ou casa de Deus, por quê? Primeiro, porque Deus é o arquiteto dela. Jamais a ideia dessa construção maravilhosa poderia ser concebida na mente humana. Como arquiteto, Deus planejou tudo muito antes de iniciar a construção dela. Ela tem origem na mente brilhante de Deus antes que o mundo houvesse. É nosso dever reconhecer que a casa espiritual foi concebida e determinada de antemão na mente de Deus, antes da fundação do mundo. Ela não é produto do plano de homens, mas ela é produto do plano de Deus. E o arquiteto é aquele que planeja um edifício e escolhe o material com o qual vai construir o edifício. Deus se coloca na posição de arquiteto, porque Ele planejou essa cidade. Vocês, ou esta casa, vocês não vêm aqui neste lugar de culto, não vêm aqui na igreja. Vocês não vêm aqui nesse lugar de culto sem razão. Existe por detrás alguém que coloca vocês um sobre os outros
todos colocados sobre a pedra viva, tá? E é Ele quem escolhe quem vai ser a pedra. Veja o ponto 2, Ele é não somente o arquiteto, mas Ele é o edificador. Ele é o edificador da casa espiritual. Deus, o Pai, é o edificador da casa espiritual. Deus não é somente arquiteto, mas é Ele que constrói a casa. É Ele que bota pedra sobre pedra, que nunca vai ser destruída. O próprio Deus coloca essas pedras sobre a pedra viva, repetindo, tornando-as vivas. Nesse sentido, Jesus Cristo não é o construtor. Isso é obra do Pai, porque Ele próprio é o fundamento da construção. Ele próprio é a pedra fundamental. Sois edificados. Perceba, é voz passiva. Não é você que edifica, não é você que constrói, tem alguém que constrói. Então está na voz passiva o verbo, sois edificados. Deus não permite que nós próprios nos preparemos, porque nós não temos capacidade de fazer nada para nós, nem por nós próprios. Deus faz a sua obra sozinho. Por isso que a gente fala em teologia que a nossa fé é monergista. Alguém sabe o que é isso? Esse palavrão? O que é? Alguma coisa monergista. Mas quem que é seminarista aí? Ele vai sumir. O que é alguma coisa monergista? Isto, onde só um trabalha, onde só um age. Na turmona maior é tudo sinergista, onde tem um coopera com o outro. Muita gente trabalha, mas a obra de Deus é dele somente, e ele não reparte a glória da construção da sua igreja com ninguém. Todas as condições para a construção da casa espiritual já foram lançadas na pedra fundamental. Eu me lembro, ainda bem menino, quando foi lançada a pedra fundamental desse lugar de culto aqui. Só que põe jornal da época, põe umas coisas importantes da época, e Deus coloca o seu próprio filho. É muito diferente as construções nossas da construção que Ele está fazendo. Deus, o Filho, também pode ser o edificador da casa. Há um sentido que é verdade. Ele fala assim, e sobre esta pedra, referindo-se a si mesmo, ele fala, eu vou construir a minha igreja. Ao mesmo tempo que ele é pedra viva, a pedra fundamental, ele constrói a sua igreja. Não tem nenhuma obra em relação à sua igreja que não seja obra do Pai, obra do Filho, obra do Espírito. Todas as obras são trinitárias, e o Filho também é construtor. Existe um processo de edificação para que uma casa seja construída. Ela não é feita de uma só vez, pum, haja pedra, haja construção. Deus não faz assim. As pedras e os tijolos precisam ser colocados paulatinamente uns sobre os outros, depois do fundamento ter sido lançado. A edificação dessa casa espiritual leva muito tempo, e o Senhor tem trabalhado nessa casa, reverendo, há muito tempo. Deus não tem pressa em edificar a sua casa, e o completamento da edificação se dará somente na segunda vinda de Jesus Cristo, que dará o toque final, dará os arranjos finais à sua construção. E há um sentido em que nós somos cooperadores dele. Nós participamos, nós somos lavoura de Deus, nós trabalhamos nesse mistério. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, disse assim,
porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Deus é o construtor e nós somos, digamos, para ajudar a entender, nós somos os serventes, os pedreiros secundários. Ele é o edificador, ele é o construtor. Nós somos ajudantes quando nós espalhamos o Evangelho, quando nós lançamos a boa nova. 3:4 de Hebreus diz assim: pois toda esta casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Segundo Paulo diz, lá em Coríntios 3:10-11, segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre o que eu lancei. Porém, cada um veja como edifica. Nós não somos pedras passivas, como eu disse há pouco, que somos pedras tornadas vivas. Nós temos participação, ainda que não meritória, de cuidar uns dos outros, de cuidar das pedras vivas. Todos nós somos habitação de Deus. Todos nós somos células do corpo de Cristo, que também é igual a templo de Cristo, igual a casa espiritual. Células vivas que trabalhamos uns em favor dos outros. Terceira verdade: Deus é o mantenedor. Pedro ensina que Deus é o mantenedor da casa espiritual. Ele limpa cada pedra dessa casa a fim de que elas não sejam consumidas pela sujeira dos seus pecados. Ele purifica cada pedra que ainda está suja pela instrumentalidade do sangue do seu Filho Jesus. Ele restaura aquelas pedras que já estão carcomidas pela corrupção, e essa casa sofreria grande mal da deterioração plena, não fora a bondosa mão do grande proprietário. Os maus construtores, vocês já leram isso na Bíblia, rejeitaram a pedra fundamental. E era uma pedra muito boa, mas rejeitaram porque essa pedra não servia aos propósitos deles. Os maus construtores certamente rejeitariam muitas pedras que somos nós, mas Deus nos escolheu maus e imperfeitos como éramos, nos deu vida juntamente com Cristo, nos ligou a Cristo, nos colocou na sua casa, ou no seu edifício, ou na sua igreja. E nós temos que dar graças a Deus aqui em Votorantim, nesses 99 anos, porque Ele zela bem da nossa casa, cuida da nossa casa, ou da casa dele. E a sua propriedade é muito preciosa para si, não pelo que ela é em si mesma, mas pelo que Ele investiu nela. O sangue de Cristo para a remissão dessas pedras custou muito caro, porque o sangue de alguém que é da mesma natureza divina. Deus gastou muito para construí-lo e gasta muito para mantê-lo. Por isso essa casa é preciosa para Ele, e devemos prorromper em cânticos pelo cuidado que Ele tem com a sua casa. E última verdade: Deus é o morador da casa espiritual. Deus é o arquiteto, Deus é edificador, Deus é o mantenedor da casa, e Deus é o morador da casa. Deus não é morador como inquilino, mas como proprietário. Muitos de nós construímos casa para alugar. Os que podem, né? Os que não podem só alugam. Mas nós mesmos não desfrutamos dela. Deus constrói a sua graça, a sua casa, e Ele não a aluga para ninguém. Deus não constrói
a sua casa para outra pessoa morar nela, exceto Ele. Ele não permite que Satanás venha a possuir-nos, que ele venha a tomar-nos para si. E onde a igreja está, Deus está nela. Ele é o habitante perene. Nas presentes circunstâncias, não há como separar a casa do seu proprietário, que é morador. Outra coisa nesse ponto ainda: Deus habita tanto no céu quanto na terra. Ele é omnipresente, Ele está em toda parte. Ele está com a igreja triunfante, é com a turminha daqui que se foi, e Deus está com a igreja militante. Deus habita no seu povo aqui, fazendo nele morada, e em sua habitação Deus mostra a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça e os seus outros dons maravilhosos. Ele ama habitar nessa casa. Uma outra verdade, esse aqui talvez vocês não tenham pegado: Deus habitará em sua casa por um tempo determinado. Deus não vai habitar eternamente na sua casa. Até quando Deus habitará na sua casa espiritual? Deus habitará na sua casa espiritual até que Ele termine a construção, até que Ele faça o polimento da construção, até que Ele dê o acabamento total na construção. E a Bíblia diz em Efésios 1,14 que Deus habitará em nós, que o Espírito de Deus habitará em nós até o resgate da sua propriedade. Quando Deus terminar a casa, nós não precisamos mais, quem mete a mão em nós, somos invioláveis. Ele é selo, eu falei? Penhor, garantia. Nós somos garantidos até o término da construção. E quando a construção termina, e eu vou falar uma coisa que boa parte dos senhores, mesmo os mais velhos, não sabem: quando a construção terminar, Ele não vai mais habitar em nós. Ele vai fazer uma coisa mais bela: nós vamos habitar nele. Isso aqui é fantástico. Eu tenho um livro que trata disto, e se um dia, se alguém quiser trabalhar, a gente pode trabalhar. Deus vai ser o lugar da nossa habitação. Atenção, hoje é um habitante e muitos habitados. Amanhã, no novo céu, na nova terra, vão ser muitos habitantes e um habitado. Porque nós, diz a Escritura, nós moraremos em Deus. Leia lá Apocalipse 21 e 22, você vai encontrar isto. Mas a casa dele vai estar firme. A casa dele permanecerá interminavelmente, infindavelmente, que nós costumamos chamar de eternamente. Mas o termo certo é interminavelmente, infindavelmente. Ao invés de sermos habitação de Deus, Ele vai ser habitação nossa. E você já devia pensar nisso? Você vai morar em Deus? Não Ele em você, mas você nele. Isso aqui é uma coisa fantástica. Mas um dia a gente volta a falar sobre este assunto. Quando Deus fizer a nova terra, Deus vai arranjar uma casa inigualável para os hoje forasteiros e peregrinos, mas amanhã eles não mais serão forasteiros e peregrinos. Amanhã eles serão casa perfeita, aperfeiçoada. Na nova terra não haverá mais templo de Deus, ou seja, Deus não vai ver nem isso aqui e nem igreja onde Ele vai morar. Nós habitaremos em Deus. Bom, vocês leem em casa hoje, tá? Criem vergonha e leiam a Bíblia, que é muito legal. A Bíblia tem muita coisa boa.
Deus será o nosso templo e nós habitaremos em Deus. Mas isto é uma outra história. Por enquanto, vós sois edificados, casa espiritual, vós sois habitação de Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe, e nos aperfeiçoe, nos limpe e nos purifique, para que as pedras que somos nós tragamos glória a Deus, tragamos beleza ao seu santo templo, que não tem nada a ver com isto. Seu santo templo somos nós. Não é santo ainda, mas ele vai fazer. Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Amém.